eu não vejo eles na minha vida como sendo um gasto, muito pelo contrário. Como uma agência de marketing digital pode ajudar um cliente da área médica a educar o seu público? Meu nome é José Rubens, eu sou o CEO da Guia-se. A Guia-se é uma rede de agências de marketing digital e eu estou fazendo um podcast com pessoas muito especiais, então você deve ficar por aqui. Primeiro, dá uma olhada para ver se você está inscrito e se você ficar até o final desse podcast, sem pular, você tem que ir reto assistindo até o final que eu vou dar um presente para você. E também, caso você queira saber um pouco mais sobre um projeto que eu tenho, que eu ajudo pessoas a investir em franquia, dá uma olhada no Zé das Franquias. Quer saber um pouco sobre a Guia-se, que é essa rede que eu falei, porque eu sou o CEO e estou com alguns franqueados aqui, vocês vão conhecer eles. Vai lá, franquia Guia-se. E também, se você quiser saber sobre a agência Guia-se. No Instagram, TikTok, qualquer mídia aí, você buscar a gente, você vai encontrar. Bom, vamos lá. Eu estou aqui com o Dr. Rogério Próspero, estou aqui com o Lucas e a Aline, que são de Pindamonhangaba. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Zé. Uma honra prazer estar aqui com receber você. Vocês pela segunda vez, Dr. Rogério aqui pela primeira vez. E vamos começar a se apresentar aqui para o pessoal entender como que uma agência de marketing digital pode ajudar um médico a se posicionar na internet de maneira responsável, né? Porque acho que esse é um ponto muito interessante. Perfeito. Então vamos lá. Doutor, conta um pouco da sua história, vamos entender como que o senhor escolheu medicina para chegar onde a gente vai chegar na especialidade. Então, bom dia, Zé Rubens, bom dia aí a todos que estão nos vendo aí e vão nos assistir no futuro também, né? Então, essa minha história na medicina, isso iniciou-se no cursinho, né? Por incrível que pareça, no início eu não queria fazer medicina. A minha área, eu queria ser engenheiro florestal, fazer oceanografia. Meu Deus. Aquela coisa do jovem, né? De querer, assim, conhecer o mundo. Eu vivi em São Paulo, né? Ali, muita cidade, a gente queria a natureza. Eu falei... Mas no decorrer do cursinho eu fiz colégio estadual, né? Sim. E infelizmente naquela época o ensino já não estava muito bom, né? Nessa área, né? E eu tive que fazer cursinho. Eu fiz 3 anos de cursinho, né? E às vezes eu brinco, falei, se fosse minha filha, acho que eu faria 1 ano só, né? Mas a gente, nas nossas limitações, lá naquela época, foram 3 anos de cursinho. E 3 anos você vai vendo muita coisa. Você vai conhecendo muita gente. E ali passei até para administração de empresa. E eu tive uma influência muito grande na época também para a medicina, que era o meu cunhado na época, que ele era pediatra, e a gente conversava muito. Sim. Eu falei, não, eu vou fazer medicina. Então, no final do 3º ano, eu decidi vou prestar medicina. E falei, vamos, porque... Os jovens, né, eles têm muitas dúvidas, né? E eu acho que é muito difícil você seguir para uma faculdade naquela idade lá, 16, 17, 18 anos, sabendo exatamente o que você quer, né? E você acaba entrando naquele mundo, mas eu não tinha muita opção. Eu venho de uma família financeiramente que era ali, nunca nos faltou nada, mas também nunca sobrou nada, né? Nós tínhamos realmente o necessário, né? E nós aprendi isso muito com os meus pais, né? A decência, a honestidade, ter que trabalhar, estudar para conseguir. E persistência, né? Porque 3 anos, né? Muita gente não consegui passar no 1º ano, no 2º ano, o 3º ano. Mas aí vem uma outra coisa, eu acho que é o sofrimento, né? O sofrimento glorificado é o que eu falo, né? Através do sofrimento a gente aprende, né? Esse sofrimento te traz persistência, a persistência te traz esperança, né? E quando você tem isso na sua vida, eu acho que não tem como não dar certo. E também não tem como ficar voltando atrás, né? Eu não gostei da medicina, fiz 1 ano, acho que agora eu vou fazer... vou mudar a faculdade. Eu não tive essa opção, né? Porque já foi uma dificuldade para poder pagar a primeira parcela, né? Sim. Teve que avô ajudar, porque não tinha condição. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª parcela eu ia ter que largar a faculdade. Não tinha mais de onde tirar dinheiro, né? E foi quando eu consegui o crédito educativo. Tive que correr atrás na época.
Aí no quarto semestre já estava tudo atrasado e isso aí, graças a Deus, saiu o crédito educativo. Aí eu consegui me formar para poder pagar a faculdade no final do curso, né? Naquela época você tinha o dobro do tempo para pagar a faculdade. Foram 6 anos, eu tinha 12 anos para poder pagar a faculdade, mas aí já estaria trabalhando, né? Legal. Então, nesse ponto, eu acho que as coisas culminaram e deram tudo certo. Começamos a faculdade e no terceiro ano de faculdade foi quando eu tive uma matéria de oncologia clínica. Sim. E o meu professor de oncologia, ele fazia cirurgia plástica. E eu descobri isso. E quando eu descobri que ele fazia cirurgia plástica, eu já comecei a seguir, quero ver, e aonde que o doutor trabalha, ele era médico, né? Eu falei, bom, fiquei até que ele falou, você quer ver uma cirurgia? Eu falei, eu quero. Então vamos, eu vi a primeira cirurgia plástica. Então a partir daquele momento eu abandonei, porque eu queria fazer pediatria na faculdade, que esse meu ex-cunhado era pediatra, né? Para você ver como as coisas vão mudando, né? O mundo ali na sua frente, você tem que achar o caminho, né? Sim. E eu vi essa cirurgia plástica e falei, é isso que eu quero. E ele trabalhava aos sábados numa clínica grande em Santos, né? Que também essa pessoa também me conduziu na vida, que é o Dr. Isaú. É um nome muito conhecido na cirurgia plástica, né? Lá ele fazia 10 cirurgias num sábado. Ele falou, você quer ir conhecer uma clínica? Eu falei, quero. Então vamos. E a partir de então eu nunca mais tive um sábado livre na minha vida, né? Isso no terceiro ano de faculdade. Nossa. Porque esse médico operava de sábado. Inclusive esse professor meu parou de trabalhar lá nessa clínica e eu continuei. Fiquei 12 anos ali, né? Sem ganhar R$1. 12 anos? Só indo, acompanhava. Chegava férias, julho, janeiro, que tem muita cirurgia plástica. Eu ia para Santos e ficava. Então, a partir do meu terceiro ano de faculdade, garanto para você que eu não tive mais férias. Nossa. Nunca, até hoje. Sim. Até hoje. Hoje eu tiro uma semana, né? Quando preciso. Mas aí eu comecei a me dedicar, passei minha faculdade já pensando em fazer cirurgia plástica. Fiz a cirurgia geral, depois no término dos 6 anos você tem que fazer 2 anos. Hoje são 3 anos de cirurgia geral, que é obrigatório, né? Faz parte do currículo. E depois mais 3 anos de cirurgia plástica. Mas eu já fiz o meu pré-requisito de cirurgia geral já pensando em cirurgia plástica. Porque normalmente o pessoal entra na cirurgia geral e não sabe o que vai fazer. Sim. Aí começa tudo de novo. Aí eu estou fazendo cirurgia, então eu tenho 2 anos para decidir o ramo que eu vou. Aí já ramifica de novo, né? É muito mais aberto do que escolher até a profissão, né? Sim. Lá atrás. Mas eu já entrei querendo fazer cirurgia plástica. Então, quando eu fiz cirurgia geral, eu já estava há 3 anos mexendo com cirurgia plástica, vendo, olhando e vivenciando aquilo. Legal. Então, quando eu entrei na cirurgia plástica, eu já estava há uns 6 anos mexendo com isso, né? Então, foi sendo tudo direcionado para a cirurgia plástica. Uma experiência, então já saiu da formação de cirurgião, já conhecia, já sabia o que eu queria, né? Não tinha ainda, não podia executar, porque você não estava habilitado ainda, né? Sim. Tecnicamente falando. E quando eu terminei a cirurgia plástica, que aí já foram 6 de medicina, 2 de cirurgia geral e 3 de plástica, esse profissional de Santos, ele me convidou para ficar com ele. Falou, vem trabalhar comigo, né? Aí, ao invés de eu ir montar clínica e já trabalhar e tentar me posicionar, falei, então tá bom. Eu segui a orientação, falou, fica comigo mais 3 anos e depois você decide o que você quer fazer, vai ser bom. Então eu fiz mais 3 anos de uma super especialização, mas aí já trabalhando, né? Como cirurgião plástico, né? E praticamente a gente tomava conta de tudo ali, né? Fazia de tudo. Entrava nas cirurgias, cuidava dos pacientes no pós-operatório. E foram 3 anos fazendo isso, com uma outra visão. Porque a visão que você tem como aluno de medicina é uma daquilo. Porque é como se você olhasse e não visse, né? Acontece isso. Você está olhando, mas não está vendo. Sim. Aí quando você entra como cirurgião geral, você tem uma outra visão. Como cirurgião plástico, outra. E depois que você termina a cirurgia plástica, uma outra. E eu participei de tudo isso, né?
E fiquei 3 anos. Então eu fiz mais 3 anos de uma subespecialização dentro só de estética. 14, 15 anos de estudo na minha conta aqui para poder... Aí depois que eu fiz esses 3 anos, aí já era 2002. Foi quando eu conheci Pindamonhangaba. Eu não conhecia. Sim. Foi quando um amigo meu de Taubaté, que é lá da região, ele me convidou. Falou, vamos trabalhar comigo na minha clínica em Taubaté? Eu estou precisando de alguém para trabalhar comigo. E não tem ninguém. Aí porque eu não ia para lá, por incrível que pareça, eu ia para São Caetano. Sim. Já estava tudo pronto. Aí ele me ligou e falou, você não quer vir aqui? Vem para cá. Eu falei, poxa vida, mas tá tudo certo, quase que eu já aluguei casa, está tudo pronto lá para São Caetano. Ele falou, não, vem para cá. Eu falei, não, mas eu quero montar minha clínica, eu não quero trabalhar, eu não quero mais ser assistente. Até Sim. então eu era assistente nessa clínica, né? Quero criar a minha vida, né? Sei que vão ter as dificuldades e tal. Ele falou, não, vem para cá, você fica comigo aqui. E por que você não vai numa cidade do lado de Taubaté, Pindamonhangaba, lá não tem ninguém? Eu falei, bom, aí já é outra conversa, né? Eu monto minha clínica lá, né? E a gente trabalha junto, né, em Taubaté. Sim. E ele me levou em Pindamonhangaba, eu conheci, gostei. Falei, vamos fazer isso então. Vamos para Taubaté, vou trabalhar com você e eu vou monto um consultório. E aí foi começando. Isso em 2002. Sim. Aí a minha história real na cirurgia plástica começou ali. E foi uma curiosidade, doutor, conta quantas cirurgias o senhor já fez? Já fez alguma? Rapaz, a gente dá uma média aí, vamos colocar aí 150 cirurgias ao ano, multiplicado isso daí já por 20 e poucos, né? Já dá mais de 10 mil cirurgias aí. Isso. Aproximadamente. Já deu para fazer um calo no dedo aqui, de tanto mexer em pinça. Cortar, costurar. Exatamente. Exatamente. E vocês são de Pinda, né? Vocês estão com a gente desde quando mesmo? O pessoal saber? 2021, né? 21. Primeiro, obrigado, né, Zé, pelo convite. A gente poder trazer um dos nossos clientes aqui. O Rogério é um cliente querido aí. E toda vez que eu venho aqui, a gente conversa pouco, mas eu aprendo bastante com o Zé. Eu lembro que tem uma coisa que fica na minha cabeça que nunca vai sair. O almoço, quando eu vim aqui, almocei com o Zé. A gente conversou tal, e eu não lembro direito o que eu perguntei pra ele. Eu perguntei alguma coisa assim, como é que era a projeção tal. Ele virou pra mim e falou assim, Lucas, você não tem que pensar no hoje, você tem que pensar em como você quer estar daqui 2 anos. E eu acho que isso aí foi talvez o maior gatilho, né, para que tudo de fato a gente comprar a nossa franquia. Mas foi uma coisa que eu levo, né? Às vezes a gente é muito imediatista, né? Mas a gente de fato tem que construir alguma coisa, e isso aí acabou me ajudando muito. Foi uma frase bem simples, né? Mas acabou me ajudando muito. Mas é um prazer estar aqui falando com você, com o Dr. Rogério, né? Sim. E a Aline? Bom dia, pessoal. Obrigado, Zé, mais uma vez, né, pela oportunidade. Hoje, especial, né? A gente está com o nosso cliente aqui. Sim. E ele foi, assim, um presente que a guia se trouxe para nós. Hoje nós temos não só um cliente, a gente tem um amigo, a gente gosta de estar na presença dele, a gente aprende bastante com ele. Quando a gente vai na clínica dele fazer o nosso serviço, para a gente é um aprendizado. Sim. Eu até falo com o Lucas, vamos para a escola, né? Porque lá realmente a gente se sente acolhido por ele, por todos de lá, e ele é uma pessoa assim extremamente ética, né? Ético no que ele fala, no que ele faz. Ele é um profissional assim que ele protege muito as pacientes. Ele não vende a cirurgia plástica, entendeu? Sim. Ele realiza sonhos, é diferente. Sim. Então ele tem muito cuidado com as pacientes, tanto no pré quanto no pós-operatório. A gente que está com ele mais próximo, a gente vê isso. Então estar com ele é sempre um aprendizado pra gente. Ó, se vocês querem saber mais, e a gente ficou falando durante 1 hora a história dos dois. A gente tem um podcast, Empreender em Casal é possível. Então a gente vai deixar aqui embaixo. Agora não clica agora não. Daqui a pouco, quando terminar esse podcast, você clica e assiste o podcast dos dois. É totalmente possível, gente. Uma prévia aí. É possível. É possível.
É legal. Uma pergunta que eu fiz pro doutor quando chegou aqui. O cirurgião plástico, ele não tem uma especialidade? Vou trabalhar só rosto, ou vou fazer só implante mamário. Ele faz o que realmente passou por toda a experiência que o doutor passou, ele faz de tudo hoje. Sem dúvida. É difícil aquele cirurgião que vai dizer para você, eu só mexo com o rosto. Às vezes é a cirurgia que ele mais gosta, né? Você vê em congressos, por exemplo, alguns cirurgiões que só dão aula de rosto, outro só dá aula de região glútea, de bumbum. Mas se você for conhecer a pessoa, na clínica dele ele faz tudo, né? Sim. Mas ele acabou fazendo o nome dele naquilo, mas é difícil um cirurgião plástico que visa somente um tipo de cirurgia, né? Hoje existem algumas subespecialidades. Em 2017 e 2018 eu fiz 2 pós-graduações em cosmiatria. Sim. Eu fiz uma no Einstein e fiz uma na Faculdade de Medicina do ABC. Cosmiatria mexe com pequenos procedimentos, preenchedores, toxina botulínica, mais facial, né? Mas eu não posso dizer que eu só mexo com isso. Eu também trabalho com isso, cujo objetivo era fornecer para as minhas pacientes algo a mais após a cirurgia, seria o refinamento, né? Mas dificilmente eu acredito que hoje, né, você vá na clínica de um cirurgião plástico, olha, eu só faço cirurgia facial, isso é muito difícil, não acredito nisso. E hoje tem muita cirurgia estética, mas também tem reparadora, né, doutor? Você tocou num assunto delicado, né? Porque aquilo que muitos falam que é estético, para mim não é estético, sim, né? Eu sou leigo, então eu faço pergunta de leigo. Não, mas mesmo, tá né? certo, tá certíssimo. Eu acho que a cirurgia plástica, ela é difícil enquadrar ela em estética, sim, né? O pessoal fala o cirurgião plástico, pronto, aí já estigmatizou, é aquele cara que estética, só né? mexe com coisinhas sim, assim, né? Não é assim. A cirurgia plástica é um ramo da cirurgia geral, né? Então você tem que ser cirurgião geral, eu tenho que ter aprendido a operar qualquer cirurgia que a gente vê na cirurgia geral. Você trabalha com trauma, trabalha com urgência, é baleado, é esfaqueado, é tudo aquele mundo daqueles hospitais que o cirurgião plástico passou por isso. Aí ele optou em fazer a cirurgia plástica, que é um trabalho direcionado a tratar, né, toda essa questão reparadora e estética, entre aspas, né? O que seria estético e reparador? Estético é aquele que não trabalha com a função do organismo. Vou te dar um exemplo, né? Então eu vou fazer uma correção na minha orelha, que a orelha está em abano. Né? Isso não altera a minha audição, não altera absolutamente nada. Então, teoricamente, entre aspas, é uma cirurgia estética. Tá certo? Vou fazer uma cirurgia de correção das mamas de uma paciente que tem as mamas caídas ou pequenas, né? Altera a função? Não, essa paciente já teve filho, já amamentou, então, entre aspas, é uma cirurgia estética. Reparadora é aquela que altera a função do corpo. Uma queimadura, queimou toda a mama, alterou a função. Então eu tenho que fazer uma reconstrução para poder trabalhar novamente a função. Um acidente, um braço, perda de dedos, amputação, câncer. Então são cirurgias reparadoras. Você tem que reparar, né, um dano que aconteceu no organismo, né, para retomar a sua função. Isso é reparadora. No entanto, né, sempre tem no entanto. Eu gosto muito desse no entanto. Até nos aprendizados que a gente vê da parte espiritual, né? Algumas pessoas não sabem, outros sabem. Eu gosto de falar, eu sou espírita, né? Eu também, doutor. Não tenho vergonha disso, muito pelo contrário, eu tenho o maior orgulho, né, de ser um cristão espírita, né? A gente fala das facilidades nos ensinamentos, né, de muitos espíritos que nos ensinam, né? Você tem toda a parte boa, aí sempre tem no finalzinho, no entanto, né? Não basta para você se desenvolver e crescer espiritualmente, você vai ter que passar por dificuldades e sacrifícios, né? E assim é também na cirurgia plástica. A gente fala da estética. No entanto, qual é o conceito de saúde? É o bem-estar, isso é pela OMS. Mental também. Bem-estar bio, psíquico, social. Biológico, psíquico, a sua relação com o outro, né? Social. Pega uma criança com orelha em abana.
Uma criança que está sofrendo bullying, que não tem mais condições de menininha, né? Até menino, né? Que começa a deixar o cabelo crescer porque não, então não solta, não faz, as menininhas não fazem um rabinho de cavalo, né? Os outros começam a xingar de Topodidio, né? De Mickey, e assim vai, criando um trauma. Essa criança, eu pergunto, pelo conceito de saúde, biológico, tá escutando? Tá, então biológico tá tudo bem. Psiquicamente, como que ela tá? Não tá bem, tá sofrendo bullying. E socialmente, também não tá. Por quê? Porque tá criando um problema social. Então, por esse conceito, essa criança não tem saúde. Então, é uma cirurgia, eu pergunto para você, seria uma cirurgia estética ou reparadora? Não, pois é. Você entendeu? Sim. Então, quando a gente fala de estética e reparadora, se a gente for avaliar tudo, uma paciente que tem as mamas muito grandes, que está causando problema de coluna, uma paciente que teve 3 filhos com 35 anos de idade, que você tira uma fotografia dela e se eu não mostrar o rosto, só o corpo para você, eu vou perguntar qual a idade dessa paciente, você vai falar para mim que essa paciente tinha uns 60, uns 65 anos, pelo formato do corpo, pela gestação. E eu te pergunto, essa paciente está convivendo bem com tudo isso? Eu tenho pacientes que não vão, adoram praia e não vão mais em praia. A própria questão da Porque ginecomastia, né, doutor? Exatamente. Então, isso esbarra muito, né? Porque isso tem toda uma questão financeira envolvida nisso. Sim. Né? De pagar ou não pagar uma cirurgia. Eu tenho um seguro, eu tenho um convênio, né? Então, não, isso daí não autoriza porque isso daí é estético. Não, isso daí é reparador. Aí fica... Sim. Imagina se tudo isso se transformasse em reparador. Para quanto que iria um convênio? Sim. Ou quantos convênios poderiam quebrar? Então tem toda essa questão financeira, mas eu tenho que ver o lado da minha paciente, né? Da questão do sofrimento dela. Não só um sofrimento físico, mas um sofrimento psíquico, um sofrimento social. Eu não sei, E até a doutor gente pode... observa muito isso, né? Pode confirmar. Mas assim, eu acho que a estética, ela vem e após a cirurgia e fica bacana, fica ótimo. Todo mundo quer estar esteticamente bem. Mas o bem não é só estético. O que aquela cirurgia trouxe para a paciente? Autoestima, autoconfiança. Então, assim, a estética, ela é uma consequência boa. Sim. É o que a gente vê, mas é aquilo que a gente não vê. Pois é. Né? Psicológico, mental e Exato. perde Exatamente. todo o equilíbrio, né, para poder seguir a vida. Esse é o problema. Eu nunca falei isso, né? Nunca comentei isso assim abertamente, mas até do ponto de vista religioso. Você espírita talvez conheça dessa entrevista que o Chico Xavier deu na Rede Tupi há muito tempo atrás, um programa chamado Pinga Fogo. Você talvez já deva ter tido, é a tua área, né? Você já deve ter assistido talvez ele completo, né? Esse programa Pinga Fogo foi um programa que convidaram o Chico Xavier, foi o programa que percentualmente foi o que deu maior, como é que chama, de audiência. Né? Que todo mundo assistiu isso na antiga Rede Tupi e perguntaram para o Chico Xavier na época o que ele achava da cirurgia plástica, achando que ele poderia dizer, não, isso daí é pura vaidade, para que existe cirurgia plástica, né? Se Deus criou assim, então mantenha assim, né? Sendo que a gente sabe que Deus não criou daquela forma. Sim. Aquilo foi toda uma transformação pelas necessidades, né? Não é necessário a mulher engravidar. Se a mulher não engravida, não existe uma perpetuação da espécie, né? A mulher dá a vida, né? Só que ela tem que arcar com aquelas alterações no seu corpo. O homem não é verdade? Sim. Pois bem, então a gente percebe que as coisas funcionam de uma forma diferente. E a resposta do Chico foi: Emmanuel está me dizendo que a cirurgia plástica é uma concessão divina. Não sei se você sabia dessa resposta dele. Ou seja, o que é uma concessão? Você tem a concessão de algo, você tem o direito de. Então, todo mundo tem o direito da cirurgia plástica dependendo daquilo que aconteceu com você. Aí entra uma outra parte. Desde que você haja com muita ética, com muito profissionalismo e honestidade. Porque se eu quiser agir de uma outra forma, eu também consigo.
Infelizmente isso acontece muito e nós verificamos hoje muito isso no Instagram. Sim. Você vê profissionais que não têm nenhum respeito na área médica, mas para o paciente ele pensa que aquilo é uma monstruosidade, né? Porque Sim. você consegue criar. E essa foi uma das minhas exigências com eles quando eles me procuraram. Sim. Eu quero algo claro, correto, sério, respeitoso e que venha angariar para as minhas pacientes o que? Conhecimento. Eu não quero divulgar a minha pessoa. Eu quero que isso talvez pode ser de uma forma indireta. Meu primeiro objetivo é o que? Informar. Aquela paciente que está me assistindo e está vendo eu falar, que sirva para ela, mesmo que ela não venha realizar uma cirurgia comigo, e auxilie para que ela possa realizar um sonho e resolver um problema dela com uma outra pessoa, mesmo porque talvez ela não esteja próximo de mim e não tenha a viabilidade de vir operar comigo. Esse foi sempre o meu objetivo e o meu único pedido para eles. Só isso. E foi o que eu comentei no começo, né? Como você fazer com que um cliente possa se mostrar com responsabilidade, principalmente da área médica e também de outras áreas que são tão importantes quanto odontologia, nutrição, que está muito... Nossa, tem muito conteúdo de nutrição, até de não formados, né? E aí é toda uma questão ética que a gente não vai discutir aqui, mas a gente pensa que uma agência de marketing digital tem que levar isso em consideração para o cliente, para que chegue responsavelmente lá o conteúdo. Zé, eu acho que você foi perfeito, né? Para quem atende cliente da área médica, a cartilha ali do CRM e do CFM, ela tem que estar no seu dia a dia, então você tem que saber o que de fato você pode ou não trabalhar. Agora, há pouco tempo foi liberado antes e depois, né, para a área médica. Mas isso não quer dizer que qualquer conteúdo, de qualquer maneira, sempre tem que estar num posicionamento educativo, trazendo alguma coisa de fato, né, de benefício para os pacientes. E a gente tem feito isso desde o início, né? A gente tem trabalhado, é uma coisa que, da nossa parte aqui como agência e da parte do doutor, é uma coisa que a gente está sempre bem alinhado. E uma coisa bem engraçada, interessante, vocês estavam falando, eu estava pensando, né? Além de tudo isso, né, que o doutor falou, fazendo a definição entre estética e reparadora, né, a mulher, ela ainda tem um pouco mais de abertura para buscar e tal. A gente tinha uma barreira muito grande com o homem, né? Por essa questão, né? O homem ele tem um pouco mais de receio, ele não quer se expor. E a gente começou a fazer um trabalho bem dedicado, né? Principalmente focando num procedimento específico, né? Que é a ginecomastia. E a gente começou a criar um conteúdo bem estratégico e aí de tudo, né? Desde o conteúdo, dos vídeos até o tráfego, né? Direcionado para eles. E tem gerado excelentes resultados, cara. Eu fiz uma cirurgia no nariz, eu levei um tombo quando era adolescente, ali, 18 anos. O meu nariz ficou muito torto. Né? Aqui ficou com um calombo mais ou menos de uns quase meio centímetro mais, assim. E aí é essa tal coisa, né? Você vai fazer, os amigos já tiram sarro. Homem, né? Pô, o óculos quase não encaixava, mas tem que dar um jeito nisso aí, né? E é interessante que a gente fez uma matéria, né, sobre ginecomastia, né? Foram vários vídeos. E o primeiro vídeo de ginecomastia, ele surpreendeu assim em visualizações de uma forma absurda. Viralizou. Enquanto um vídeo tinha, eu não sei, 500, 600 visualizações, a de ginecomastia chegou a, não sei... Chegou a 10 mil. Nossa. Só que, cadê o paciente? Quem que olha aquilo? Não é só mulher, tem homem olhando. Sim. Aí você me pergunta, qual a maior porcentagem na sua clínica? Homens ou mulheres? Uma clínica que opera muito homem chega a aproximadamente 5%. Nossa Senhora. 5%. Se eu faço, por exemplo, 200 cirurgias no ano, 5%, 10 cirurgias. 10 cirurgias em homens. Isso operando muito. Né? Nossa. E nós fizemos esses vídeos. Né? E o legal é que a gente consegue solucionar alguns problemas. Desculpa, eu atendi um paciente, né? Aí essa história é bacana. A Aline e o Lucas falaram, tenta conversar com os pacientes, doutor, não só da consulta, pergunta para eles se existe, porque se ele já queria operar, tentar para a gente
eu precisava, eu mesmo Coletar queria dados, né? investigar e saber por que que o homem não, para tentar ajudá-los, né? Não necessariamente para trazer paciente para mim, não é isso. Para tentar fazer com que eles se libertassem de algo, né? Eu posso fazer uma E um cirurgia. deles falou segurança, assim né? para mim, doutor, para ser bem sincero, o rapaz, ele tinha uma empresa inteligente, ele falou assim para mim. Eu falei, posso usar esse termo que você está usando? Ele falou, pode, doutor. Ele falou, não vou usar o seu nome. Ele falou, se quiser pode até usar, mas não é o interesse usar o nome dele. Eu queria usar o termo, posso? Ele falou, pode. Ele virou para mim e falou, sabe por que eu não operei há muito tempo? Não é questão financeira, eu tenho dinheiro hoje. Eu tenho uma condição financeira boa, tenho uma empresa, não tenho medo de operar, não é medo. Sabe o que é? Chucrice. Eu sou chucro nessa área. Imagina o que os meus amigos vão dizer se eu falar que eu vou fazer uma cirurgia na minha mama, né? Só que eu não vou na praia sem camisa, né? Tenho vergonha de mostrar. E falei, há quanto tempo você carrega? Ele falou, tem 32 anos, eu acho. Nossa. Desde a minha adolescência. Desde os meus 15 anos, mais de 15 anos vivenciando isso. Aí eu vi os vídeos e me criou uma certa coragem, mas não vou dizer que ainda eu estou confortável. E a gente foi conversando e hoje ele fala para mim assim, doutor, não foi nada disso. Converso com os meus amigos, ninguém fala absolutamente nada, pelo contrário, nessas conversas que eu tenho com eles hoje, eu descobri vários que têm o mesmo problema que eu e eu estou dando força para eles operarem. E se precisar, eu venho aqui e dou uma entrevista para poder ajudar outras pessoas, assim como me ajudaram, né? Sim. Porque a gente procura fazer o trabalho com muita seriedade, preservando o paciente, né? Com muito respeito, né? Não tem aquele intuito de pegar e ficar mostrando foto. Eu sou muito cuidadoso com tudo isso. Sim. Se você perguntar para mim assim, mas doutor, o senhor é a favor ou contra ficar postando fotos? Eu sou contra. Porque eu sou da época, Zé, que era permissível isso. Então a coisa não é, nunca foi não é sempre que foi proibido você postar pré e pós-operatório. Eu sou de uma época que era permissível. Por que foi proibido? Porque as pessoas abusavam, faziam Photoshop. Isso enganava o paciente. Nem tinha o pós, Então, né? Nem tinha o assim, pós. O próprio Conselho Regional de Medicina proibiu, porque eles perceberam isso. E agora voltou assim, de uma forma muito pior do que o que estava antes. Sim. Eu não acompanho isso, não gosto nem de ficar vendo, eu não tenho muito tempo, na realidade, para ficar mexendo no Instagram e na internet. Por isso que tem eles na minha vida hoje. Eu não sou da época do computador e do telefone celular, entendeu? A minha época é outra. Sim. Hoje eu sou daqueles que, para mexer no celular, se eu precisar de alguma coisa mais profunda, eu tenho que chamar minha filha de 13 anos para ela me ensinar. Você entendeu? Entendi. Computador, ele fica parado na minha mesa, mas eu quero o meu prontuário, eu quero escrever, quero assinar, quero que o meu paciente assine. Você entendeu? Entendi. E quero ver meu paciente, eu quero olhar olho no olho, eu quero conversar, quero tocar, eu quero examinar, né? Sim. Eu vou fazer uma plástica de abdômen, não vou olhar, levanta a roupa, quero ver, não. Deita na maga, eu quero palpar, quero ver se o seu fígado está grande, se não está, palpar se tem alguma massa, se tem alguma coisa. Eu já palpei, eu já evitei de operar uma paciente que estava com um tumor no rim, que era palpável, ela não sabia. Tinha um tumor, uma bola de mais ou menos, parecia uma criança. Né? Me agradece até hoje, que até hoje não operou a plástica, né? Ela resolveu que aquilo estava fazendo uma protuberância. Era o ficou próprio bem, rim com problema. exatamente. Então a gente tem que pensar muito nisso também. Então, e quem deu essas ideias, Sim. foi o Lucas, foi a Aline, e eles têm me ajudado, modificado e tenho essa certeza, tendência auxiliado nossos Sim. pacientes. A tendência não são todos, né? Mas Ó, e desculpa, porque eu demoro para falar, mas minha esposa fala que quando eu começo a falar, eu não paro. Mas Então, o vocês podcast têm que é pra vocês isso aí têm que me mesmo, né? cortar, Pode me cortar. Não, tá certo, aí, é pra viu? isso. E assim, não todos, tá? Mas grande parte, eles tendem a ter, voltando àquele assunto do antes e depois, né? A ser tendencioso, né? Eles só vão postar, de fato, as melhores cirurgias, né? Então, assim, o que vai ficar
perfeito para uma paciente, talvez não fique para outra. E aí gera uma expectativa, então por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o conteúdo. Cada mulher tem a sua responsabilidade. fisiologia, né? Sim. Então Senão o trabalho paciente se ilude. Se Então o ilude. trabalho é feito com muita seriedade, né? A gente conversa muito sobre isso, que a gente está impactando direto na vida das pessoas. Sim. E a questão da ginecomastia é engraçado, porque assim, é uma coisa que a gente não vive isso, né, Zé? Mas imagina um homem, cara, que não vai na praia, cara. Pois que não é. tira uma camisa, cara. Complicado. Agora deixa eu fazer uma pergunta que é importante. Como que vocês chegaram até o doutor e qual que é o trauma que o doutor tinha antes disso? Isso é Na Posso falar? verdade, Fala na alguma verdade, coisa a aí. minha cunhada, né, conhece o Dr. Rogério e ela comentou dele, né, pra gente e eu fui atrás, né? Liguei, consegui marcar uma reunião com o Dr. Rogério. E na nossa primeira reunião, assim... Não, mas antes da reunião demorou pra chegar. não, demorou. Nunca tinha agenda, não conseguia passar da secretária, né? Foi todo Tem aquele... tem que passar da secretária. tem todo aquele tempo de espera, né? Mas enfim, consegui um horário na Mas agenda não foi do só doutor. isso que você não sabe. A secretária falava comigo. Falava, E o senhor não tinha tempo. falava, o pessoal aí que já veio aqui, porque eu tive experiências muito ruins, né? Sim. Aí eu fui protelando também. Falei, dá uma enroladinha aí, né? Testar um fala- pouquinho a persistência. Mas aí não a foi nem esse persistência intuito. Não foi desse Eu não- propósito. eu não acreditava mais por aquilo que já tinha Sim. acontecido. Já tinha passado 2 pessoas comigo, nunca cumpriram nada. Eu falei, eu tô tranquilo, tudo, mas no fundo eu sabia que eu precisava de algo a mais, mas não acreditava. Sim. Aí a Aline ligou aí vai. Liguei termina. várias vezes, enfim, consegui marcar uma reunião com o doutor. Levei todo o portfólio da Guia-se e expliquei pra ele, mas assim, ele era irredutível. Eu não acredito em marketing. Todo mundo que vem aqui fala a mesma coisa, fala isso. Eu sei que eu preciso, eu sei que dá certo, mas ninguém me entrega. Eu falei pra ele, doutor, eu não sou todo mundo. A Guia-se é uma franquia, nós temos mais de 26 anos, na época era 26 anos de franquia, a gente tem toda uma estrutura, contrato, então eu tenho que te entregar, porque senão a franquia vai entregar, não é somente a Aline e o Lucas, né? Nós somos partes da franquia somente. E mesmo assim, eu senti que eu não consegui convencer. Aí, na hora que eu estava saindo do consultório, ele falou assim, olha, me liga comecinho, isso foi final do ano, ele falou, me liga no começo do ano que eu vou inaugurar uma clínica e daí a gente volta a conversar. Naquela hora que ele falou isso, acendeu uma chama lá no fim do túnel. Eu falei, ainda tenho mais uma chance. Eu ainda vou voltar aqui. Mas fui embora, assim, tristinha. Eu falei, nossa, eu não consegui passar a segurança pra ele, né? Não consegui demonstrar tudo aquilo que a gente pode trazer. Aí comentei com o Lucas, ele falou, não, vamos esperar. Ele pediu pra você entrar em contato mais pra frente. Quando der a data, você liga. Aí liguei pro doutor. Mas assim, era uma conversa totalmente informal. Ô, doutor, é a Aline, tudo bem? O senhor já inaugurou a clínica, né? O senhor pediu para eu entrar em contato novamente. Ele falou, pois é, não inaugurei ainda, porque a gente está na parte de decorações. Você me liga mês que vem. Aquela parte de obra, era para Sim. ter inaugurado em setembro de 2022, né? É. Eu fui inaugurar em maio de 2023. E sempre um mês. né? E eu não... Não foi por culpa... Essa não foi por culpa Não foi minha. sua intenção, Eu não né, estava doutor? te enrolando mais. E sempre era um mês, assim. E eu sempre ligava. Eu falei, não, eu vou conseguir. Eu vou voltar lá novamente. Aí um dia ele falou, não, pode vir aqui. Aí marcamos. Aí fui com o Lucas lá. Aí que ele conheceu o Lucas, porque da primeira vez eu tinha ido sozinha. Sim. E daí ele tava irredutível, mas assim, ele já tinha me visto pela segunda vez, conheceu o Lucas, então a conversa já teve um outro rumo, Sim. né? E daí foi onde surgiu a ideia, surgiu a parceria, ele com receio, e a gente super entendeu essa parte dele, porque nós, no lugar dele, também pensaríamos assim, né? Ele não conhecia a Aline e o Lucas, Sim. né? Ele tava confiando em 2 pessoas que ele nunca tinha visto, né? E a gente respeitou essa parte dele e mostrou também o nosso trabalho. Sim. Então, tudo que a gente faz até hoje, a gente não faz nada que ele não saiba. Sim. Se a gente tem que mexer na campanha alguma coisa, doutor, precisa ser feito isso. Olha, vocês sabem o que estão fazendo, se é para melhorar, pode fazer. Doutor, eu acho que a gente pode fazer um vídeo sobre esse tema, tá tendo muita procura, assim, assado, vamos fazer. Então, assim, nada é feito que ele não saiba. Sim. E eu acho que isso foi bom porque hoje ele confia na gente.
né? Ele confia no nosso trabalho. Então, essa parte da gente também sempre estar com ele, mostrando o que está sendo feito, passou uma certa segurança para ele, né? Sim. E eu acho que foi através disso que a gente entrou na vida da Clínica Próspero. Pois é, doutor. Então, eu acho que a presença deles foi muito forte, porque se fosse tudo online, eu não teria feito absolutamente nada, não. A presença deles me transmitiu muita confiança. Eu sou muito de ficar olhando é o olhar, né? É o olho no olho. E eu avaliando, né? Eles conversando comigo, eu não prestando atenção no que eles estão falando, percebendo se aquilo era verdade, né? E pedindo amparo espiritual para que me fizesse eu tomar a decisão correta. Qual a intuição, né? E você sente quando alguém está tentando te enganar e quando alguém está falando a verdade, né? Eu já tenho quase 60 anos, eu com 57 anos, então a gente já viu muita coisa aí. Então, dá pra gente, de certa forma, se prestar atenção, a gente entende se está existindo honestidade, né? Se vai existir uma cumplicidade. E eles me passaram isso, né? Desde o início e depois comprovaram ali, ó, com atos e com atitudes verdadeiramente quem eles são: honestidade, cumplicidade, decência, moral. Sensacional. Que é exatamente o que eles são hoje, né? 2 pontos, doutor, que eu acho que é bem interessante. É exatamente isso, por isso que a Guia-se é uma rede de franquias. Porque você pode falar assim, eu posso expandir, posso fazer marketing, posso fazer captação de clientes sem ter franqueado. Mas esse ponto do olho no olho, para mim, sempre foi muito importante no começo, né? Eu tenho... e se prepare, doutor. A gente tem cliente que paga boleto para a gente há mais de um quarto de século. Eu tenho cliente que é cliente nosso desde que a gente começou, de 97. E quando a gente transformou num negócio recorrente em 99, eles continuam pagando boleto pra gente até hoje. Então espero que fique bastante tempo. Tomara que fique bastante tempo. E um outro ponto... Mas não se preocupa não, que eu sou casado, eu já entendo essa parte de pagar boleto. Então, e aí não deixa de ser um casamento, né? Um casamento é uma união estável, né? E que tem que ser longa, né? É o que eu pretendo. Confiança, a partir dedicação. do momento que nós iniciamos, eu estou vendo que isso está sendo bom, né? E se eu falar para você que eu não estou tendo gasto com eles, você acredita ou não? Acredito, porque tem retorno. O investimento. Muito pelo contrário, eu não vejo eles na minha vida como sendo um gasto, muito pelo contrário, né? Eu não gosto de falar de parte financeira, mas a parte financeira também faz se parte, você não tiver né? essa parte financeira, você não consegue manter o seu negócio, manter a sua empresa. A clínica também é prático, uma empresa, né? Sem dinheiro não dá para manter. Eu não vou dizer que eu não pago eles. Quem paga eles são eles mesmos. Através do trabalho. Entendeu? Muito pelo contrário. Eu acabo tendo uma melhora, tive uma melhora muito grande nesse âmbito. Transforma também. Mais vidas. Sim. E outro ponto que o senhor comentou aí, que eu acho que é importante, eu tenho para mim, um dos meus melhores livros é O Maior Vendedor do Mundo, do Og Mandino, não sei se o senhor leu. Fantástico. Ele tem uma história bem interessante ligada ao cristianismo também. E daí no segundo pergaminho tem uma parte que fala assim: quem dirá não às minhas mercadorias se o seu coração sente o meu amor? Se a gente fala do coração, a gente fala assim, eu sei que eu posso te ajudar. Muitas vezes a gente nem sabe como que vai ajudar. Esse é o ponto. Mas eu sei que eu posso buscar essa informação, vou me dedicar 100%, vou colocar meu amor ali e o negócio vai surtir efeito. Então a gente leva muito isso em consideração. Sem dúvida, porque a gente passa muito a nossa vida, né? A gente passa um tempo muito maior no nosso trabalho do que mais no nosso trabalho do que com a nossa própria família. Com exceção do Lucas, né? Que também. E eu tenho certeza que antes de nós virmos para cá, a gente já decidiu o que nós seríamos. Sim. Né? E se você não fizer com amor aquilo que foi destinado você a fazer, filho, não vai. E como diz Paulo de Tarso, né, aos Coríntios, né, sem amor você pode mover montanhas, né? Mas se não for por amor, não transforma não tem vidas, valor. Né? Nada vale. A gente tem que florescer onde a gente foi plantado. Tenho certeza que você, Zé Rubens, você faz isso daqui, você faz por amor, senão você não conseguiria fazer. Você não conseguiria manter aquilo que você tem,
que com certeza deve dar trabalho, Sim. né? Você tem que cuidar do Lucas, da Aline, né? Então, tudo existe, né? Não só deles, existe todo um contexto por trás. Quem olha assim pensa, não, é prazeroso, mas a gente sabe que por trás disso existe todo um outro contexto, né? E essa parte de semear, né? Isso é bíblico, né? Essa semeadura, ela é espiritual, né? Porque entra em princípios de vida, de fé, de finanças, e tudo isso não dá pra gente separar. E se não tiver amor envolvido naquilo que você faz na sua vida, você não consegue. Porque a vida do cirurgião... Eu tenho colegas assim, falam, eu devia ter feito cirurgia plástica, ortopedia. Falei, eu devia ter feito ortopedia, então, porque eu estaria tranquilo, né? Devia ter feito anestesia, não precisaria ter celular, né? Eles acham que a vida do cirurgião plástico é tranquila, porque você lidar com uma paciente com seus anseios não são só maravilhas. Às vezes você faz uma cirurgia maravilhosa e a paciente tem outros problemas. Não era a cirurgia, a questão do relacionamento. Aquilo não resolveu o relacionamento dela. Pelo contrário, eu tenho maridos, né, que olham para a esposa linda e maravilhosa e falam, agora que eu não te reconheço, agora nós vamos separar. Utiliza aquilo para separação. Isso é um ato covarde. Sim. Mas já existiu isso. Tenho pacientes que às vezes acontece um problema no pós-operatório que não tem nada a ver com a cirurgia plástica, mas você está envolvido com aquilo, você tem que dar o amparo para ela. Sim. Tem que dar o apoio, né? Tem que dar o apoio, você tem que estar ali ao lado. Então não são só alegrias. Você passa por dificuldades, assim como em qualquer profissão. Por isso que eu digo, se você não tiver... E também você tem as pacientes que já entram na cirurgia com objetivos ali escusos, né? Que, já com uma certa maldade. Então, você tem que saber lidar com tudo isso. E se você não estiver fazendo com amor, você abandona. Por isso que muita gente abandona a profissão. Sim. Minha opinião. E uma das coisas que eu acho que é importante, a gente saber quem a gente tem do lado para poder lutar nisso, né? Para a gente atingir o nosso objetivo. Lutas, né? Eu tenho dentro a nossa missão, sim, eu falo para os franqueados, falo assim, você não sabe da nossa missão, você não vive no nosso negócio. É gerar felicidade através de negócio pela internet. Então não é fazer o seguinte, eu vou lá, eu vou encher meu bolso aqui. Eu posso ganhar dinheiro, posso ter uma boa vida, posso ganhar, construir o meu futuro com um negócio, mas você não vai construir esse futuro se você só olhar para você. Medicina é isso. Eu acredito que é. Medicina é um ato de servir. Você não vai... o que eu preciso fazer é mudar a vida da paciente, seja com a cirurgia que ela pensa que vai acontecer isso, mas que ela possa ter a possibilidade de ser uma pessoa melhor. Né? Sem dúvida. E ela sempre vai lembrar do médico, né? E nem ela que venha, sempre vai lembrar do médico. E nem que venha fazer a cirurgia comigo. E nem que faça a cirurgia. Que aquilo sirva de instrução para ela e que se ela usar aquela minha instrução para ajudar outra pessoa, que o faça. Já valeu o nosso serviço. Já valeu o nosso trabalho. Porque eles não são criadores de Instagram. Eles não são criadores de uma página de Reels, agora já sei um pouquinho, não sabia nada disso, né? Então, eles são pessoas que estão auxiliando o mundo. Sim. É isso que eu penso. A tua profissão, sem ela, se você não tivesse aí, o que o mundo estaria perdendo? Mas você tem que vivenciar isso. Você tem que acreditar nisso. Sim. E o mais dentro da medicina e dentro de qualquer profissão. Sim. Trabalhar visando o próximo. É o que eu enxergo, né? Sem dúvida. E o legal, né, que igual o Lucas falou no comecinho, que a gente grava conteúdos educativos, né, de topo, meio e fundo de funil. Tudo tem estratégia? Tudo tem estratégia. Mas a principal estratégia é levar conhecimento. Sim. E o que a gente gosta de ver e fica feliz de chegar a paciente na consulta e o Dr. Rogério vai explicar sobre aquele procedimento, ela fala, não, doutor, te conheço do Instagram. Eu já sei que foi bom ter tocado eu sei que o procedimento é assim, assim, assado. Eu sei que o procedimento, o meu pós-cirúrgico vai ser 30 dias. Eu sei que a minha cicatriz, ela não vai ficar visível. Ou ao contrário, ela vai ficar visível, porque tudo depende. Então, a gente fica muito feliz quando a gente tem esse feedback dele. Igual ele falou, já teve maridos que falaram pra ele que vai dormir com a mulher assistindo o vídeo dele, da cirurgia plástica. Porque ela quer fazer... Aí eu falo pra ele, que bom que tá olhando o meu vídeo, né? Que bom, que não bom. Tá vendo de alguém que não tenha toda a
possibilidade de ajudar, né? Né? Então, e assim, e daí a gente fica feliz de saber que o nosso trabalho está sendo reconhecido. Porque a nossa missão é levar conhecimento. Então, quando a paciente já chega lá conhecendo, olha que legal. Sim. E muitas das vezes ela não sabe nem que ela precisa daquilo. Mas quando ele fala, quando ele explica, ela fala, nossa, eu tenho isso. Ou eu conheço alguém que tenha isso. Essa questão da ginecomastia, por exemplo, dos homens. Nós fizemos um vídeo há um tempo atrás e colocamos para todas as mulheres compartilharem com os maridos ou com os homens que elas conhecessem. Sim. O que teve de compartilhamento das mulheres compartilhando aquele conteúdo foi sensacional. Foi muito bom. Sim. E assim, um dos pontos que eu acho que acontece, o marketing, muitas vezes faz a marca chegar. A marca, no caso, o doutor, às vezes, na minha marca, lá em Pinda, o Lucas e a Aline, muito antes da necessidade, para a pessoa entender se ela realmente precisa ou não. Eu tenho também pessoas que vêm aqui, vêm visitar a sede para investir na franquia, como vocês vieram, né? O cara fala, Zé, vamos conversar. Não, você não precisa contar a sua história. Por quê? Eu já vi 500 mil vídeos seu no YouTube, você já é meu amigo, já confio em você. Eu sinto que você fala as coisas honestamente. É exatamente esse trabalho que acontece. Você tá falando algo que é verdade. Eu tenho pacientes que depois do trabalho realizado por eles, elas chegam para mim, sentam e falam, nossa, doutor, parece que eu já te conheço, há eu tô me anos. sentindo tão bem aqui, né? Eu achei que eu fosse chegar, porque é delicado, né? Você tá conversando com uma pessoa, depois essa pessoa tem que ir para uma sala, tirar a roupa para, né? A boa parte dos pacientes não estão acostumados a isso, né? São pessoas recatadas e você tem que atender com o máximo de respeito, né? Mas elas falam, nossa, doutor, parece que eu já conheço o doutor, de todo vídeo que eu já assisti, parece que eu já participo aqui da clínica, já conheço a clínica, porque no Instagram tem tudo, tem a clínica em detalhes, né? Sim. E por sinal foi muito bem feito, foi uma criação. Quando eu olhei aquilo quando eles me apresentaram aquilo, eu falei, gente, nossa, eu acho que só por Deus mesmo, né? Diz que o casamento é uma união eterna, né? Que o homem, como é que é? O homem não separa aquilo que Deus uniu. Isso. Então, tomara. Estamos juntos. Que Deus abençoe. Né? E a grande maioria dos pacientes são de Pinda mesmo ou são das regiões? Com o marketing mudou um pouquinho o perfil ou não? A gente tem feito campanhas aí para diversas cidades. O doutor já atendia, né? Já tinha essa mescla. A indicação vem de muito. Muita indicação, muito. mas assim, vem muito de outras cidades. Esse tempo atrás a gente atendeu de fora do Brasil também, né, doutor? O senhor fez uma sim, chamada tem online, paciente né? que está, acho que nos Estados Unidos. Então, assim, abrange, tem uma região bem grande. O Vale do Paraíba praticamente todo, região Matuba, Caraguá, Campos do Jordão. Então, o doutor está bem conhecido aí. Tem uma Mas acho que aumentou, depois que a gente começou a fazer o trabalho, acabou ampliando um pouquinho o horizonte. Dentro das regiões que a gente... Tem, a clínica chama Rogério... Clínica Próspera, é o meu sobrenome. Sim. E tem uma localização ou tem mais do que uma? Não, é uma sede só. Tá bom, essa é outra questão também que é importante. As pessoas falam, por que você não amplia, não coloca... Eu falei, não, o que eu quero é manter o que eu tenho hoje, que para mim já tá bom, e aumentar a qualidade, né? Eu sempre quis oferecer para as minhas pacientes sempre algo a mais, para que elas sintam-se bem, né? Então, por isso que eu nunca coloquei outras pessoas trabalhando ali, outros médicos, né? Para virar clínica disso, clínica daquilo, aluga sala aqui, ali não. Eu prefiro ter um gasto maior, né? Sim. Tenho as minhas secretárias que cuidam da vida das minhas pacientes e mesmo assim ainda falta sempre alguma coisa, né? Sim. Então, o trabalho é esse, é baseado numa reorganização, uma readaptação para cada vez mais melhorar o atendimento. Quanto mais funcionário você tem, às vezes é mais difícil você controlar a qualidade. Sim. Então eu prezo na qualidade. Obviamente que eu estou tendo que me readequar, porque depois deles realmente aumentou o número de consultas. Que bom. Aumentou o número de cirurgias e eu já não sou tão novinho ao ponto de... Eu tenho que dar uma segurada neles. Eu tenho que falar assim, calma. Às vezes ele precisa. Quantos anos o doutor tem? Vou fazer 58, né? Nossa.
57. Tá jovem. 57, né? 57. 57. Tá vendo? Ele já tá sabendo até a minha. Tá melhor que a minha esposa, né? Daqui a pouco tá que nem a minha esposa. Eu pergunto para ela, né? Se eu ia fazer o podcast, ela... Aí eu pergunto para ela, eu tô com vontade de fazer um podcast? Ela fala, não, você tá com vontade sim. Em casa é assim mesmo, né, Lu? Normal, Só muda o endereço, mesmo que gente. você não faça a pergunta, você já sabe que é. Vou defender as esposas Já aqui, tá- só muda de endereço. É isso aí mesmo. É assim mesmo que funciona, né? Mas ó, voltando um passo atrás só, né? Eu acho que o que foi falado aqui é bem interessante, né? Empreender também é insistência, tá, gente? Aí você viu ali falando que desde um ano praticamente, né? A gente conversando. E mesmo que você saiba da qualidade do seu serviço, do seu caráter, do seu potencial, você tem que entender que faz parte do processo, né? Então, eu vejo alguns franqueados, principalmente os mais novos, né? Nos primeiros meses com aquela ansiedade, que é natural, é normal, mas entendam que faz parte do processo. Isso faz parte do processo, mas não tenho dúvida que vocês vão ter todo o apoio que vocês precisam e com insistência e trabalhando da maneira correta, direcionada, o resultado ele vem. Para ter um cliente num porte desse. Isso aí. Uma das coisas que eu acho que é importante, doutor, tenho poucos meses atrás, com a ajuda de um franqueado, um projeto em parceria que a gente fechou, o maior projeto que eu já fechei de marketing digital. Muito grande, para atender uma empresa listada na bolsa e tal. A gente não costuma falar muito publicamente porque o projeto está em andamento, enfim. A grande questão é que demorou 27 anos para fechar um projeto que levar a empresa para outro nível. Então, as pessoas, eu vou entrar no negócio em quanto tempo? Em um ano eu quero mudar totalmente de vida, eu quero ter clientes do porte do Dr. Rogério. Não vai ter, você vai ser testado. É isso aí. Alguns são testados menos, alguns são testados a mais. Acontece também na medicina, né? Eu vou montar uma clínica, não é no primeiro ano que vai. Não acontece. Você tem que falar, é isso que eu quero para minha vida. A partir do momento que você falar assim, que é isso que eu quero para minha vida, eu vou persistir. E ninguém é capaz de vencer uma pessoa que persiste. Eu esqueci de falar para você. Quando eu cheguei em Pindamonhangaba, em 2002, eu estava em Santos, trabalhava com aquele meu chefe, né? Só que lá não ganhava, né? Eu ganhava o suficiente para sobreviver e juntar um pouquinho, né? Eu falei, preciso juntar um pouquinho para poder, chegando em alguma cidade, lá fazer uma reforma, mexer. Foi o que eu fiz, né? Mas eu cheguei na minha cidade, minha atual esposa, ainda nós não éramos casados, né? Aí ela foi para... Depois eu fiquei lá sozinho ainda um ano, que ela precisava terminar as especializações dela, que ela estava fazendo dentro da área dela. Eu digo para você com que eu cheguei na cidade. Eu tinha um Uno na época e tudo que eu tinha estava dentro desse carro. Tudo? Tudo. O caminhão de mudança era o Uno. Era. Chegamos lá, olhamos, saí na hora do almoço, porque cidade fecha tudo. Foi um sábado, eu lembro, meio-dia, né? Para comprar um chuveiro, né? E o resto a gente tinha lá. E foi ali que a gente começou. Sim. Foi assim que eu comecei minha vida, né? Sim. Então, às vezes as pessoas olham pra gente, vê a clínica, vê tudo que a gente tem hoje, né? Mas você vai aos pouquinhos, né? Se conquistando, você tem que acreditar em você. Aquilo que eles falaram, foi muita perseverança para entrar em contato. Da perseverança surgiu lá uma esperança quando eu falei para ela, eu vou inaugurar, e a concretização, tendo fé, acreditando naquilo que você está fazendo, né? Então, eu acho que a vida de todos é assim. Para aqueles que estão de repente nos assistindo, vale a pena fazer medicina? Vale, mas lembre-se que você vai viver para o outro. Né? Eu tenho um telefone hoje que eu estou com ele aqui, estou conversando, mas daqui a pouquinho uma paciente pode ligar, pode entrar em contato. Financeiramente é legal? É bacana. Não conheço um médico desempregado, né? Mas é uma vida de dedicação, de doação, né? Doação, né? E é o que eu procuro fazer hoje. O fato de eu ser cirurgião plástico não significa que isso tenha mudado. Pelo contrário, eu preciso levar cada vez mais a sério essa parte de abraçar a minha paciente, né? No momento que ela dorme e está anestesiada, eu estou ali do seu lado, fica tranquilo, né? Se você operou comigo, eu vou estar aqui perto, não vou viajar,
tá com o meu telefone, me liga. E eu acho que é isso. Isso não muda pelo fato de você ser cirurgião plástico, trabalhar de gravata. Não, a gente tem que estar na mesma altura das pessoas para poder conversar. Se eu tiver num pedestal com um orgulho muito alto pelo fato de eu ser cirurgião plástico, como que você vai conseguir conversar com alguém? Se eu quero ajudar alguém, nós temos que estar no mesmo plano de intuição e de sintonia. Eu acredito muito nisso também. E aí uma coisa legal de se falar também é assim, esse é o primeiro passo, tá? O segundo passo é você de fato trazer resultado, né? Sim. Não adianta você prospectar, né? Ficar aquele um ano e não trazer resultado. Então é muito legal isso que o doutor acabou de falar aqui. Pô, eu não é um gasto, eu não pago eles, eu não tiro dinheiro. Isso é muito interessante. E isso é importante, porque às vezes você vai gastar um baita esforço, de fato você vai conseguir o cliente, mas você tem que gerar resultado para o cliente. A gente ficou num outro caso, estava até conversando com o doutor no carro agora, a gente ficou 1 ano prospectando, um cliente fechou, e aí ele me avaliou, ele inclusive levou um psicólogo para me avaliar É sério isso? E aí a gente fechou, é uma empresa, né? Fechou tal. Aí, depois de alguns meses, ele não tinha nada, não vendia nada. Criamos site, tráfego pago, uma série de coisas, né? Aí depois agora de 3 meses a gente conversou e eu falei, e aí, como é que tá? Ele falou, Lucas, 98% do que eu vendi até agora foi vocês, né? A Guias que trouxe pra mim. Então, assim, 98%. Ele tem um time comercial lá que faz prospecção, né? Sim. Mas a gente levou 98% da receita do cara. Meu Deus do céu. Então, assim, é um conjunto, né? É um conjunto. Você tem que ter perseverança, tem que trabalhar sério, tem que ser honesto, mas você tem que dar entender que a resultado. responsabilidade é sua de levar resultado, né? É um conjunto, né? Que nem o doutor é um cara super consciente, a gente senta, conversa, faz reuniões mensais, ele entende o propósito, é um conjunto, mas a gente também tem a nossa parte aí. E uma das coisas que, falando até da parábola do semeador, a gente tem que ser a terra boa, né? Para que as coisas boas sejam plantadas. Exato. E para que a gente possa florescer. Vamos caminhando aqui para o final, mas assim, eu quero fazer uma coisa que sempre faço, sempre pergunto. Qual é a maior realização que o senhor já teve até agora, doutor? O que aconteceu na sua vida? Você fala assim, pô, isso aqui que eu consegui para mim... Profissionalmente ou em tudo? Na vida. O que me deixou mais, que mudou minha vida? Eu acho que é o que muda a vida de muita gente, né? Foi... Eles ainda não conhecem isso, mas para mim foi o nascimento da minha filha. Sim, legal. Muda tudo. Tá com 13 anos agora. Isso. Como que ela chama? Alice. Manda um beijo pra Alice, então. Um beijão aí, filhota. Que Deus te abençoe sempre. É isso aí. Legal. A gente se emociona, né? Lucas, e aí? Como que tá, pra gente encerrar, como que o negócio de alguma maneira impactou a vida de vocês e o que você deixa de lição para as pessoas que estão querendo empreender, independente se é da guia, ou em algum lugar? O que deu certo para vocês aí? Vamos lá, Zé. No começo eu falei, né? Eu acho que aquele gatilho seu foi o mais poderoso comigo, é como você quer estar daqui a 2 anos. Então, eu acho que empreender foi muito positivo para mim. Não é fácil como nada na vida. Você tem que trabalhar muito, você tem que estudar muito. Você tem que entender que muitas portas vão se fechar, mas não é porque ninguém tem nada contra você, é porque é assim mesmo. Então você tem que ter persistência. Mas no final tudo vai dar certo, não tenha dúvida. Se você trabalhar de maneira correta, sério, com bastante dedicação, você vai atingir seus resultados. Eu acho que pra mim, eu também tenho uma super parceira aí que tem me ajudado bem. Os meus clientes aí acabam ajudando também, né? Então... as coisas têm acontecido aí de forma bem bacana pra gente. É isso. E a Aline, como transformou a vida de vocês trabalhando junto? A Guia-se, ela transformou num todo, né? Porque, assim, trabalhar em casal, né? Isso foi... É uma bênção, mas realmente não é fácil separar a empresa do relacionamento. Sim. Então, assim, dá certo, mas você tem que estar ciente do que pode dar errado. E tá tudo bem. Sim. Se tem casal que não dá certo trabalhando junto. E graças a Deus a gente tem dado certo. Sim. Deus tem abençoado. E aquilo que o Lucas falou, eu acho que quando a gente tem um propósito de vida,
E claro, quando a gente leva resultado para o Sim. cliente, aquilo é muito satisfatório. É. Não é só porque o Dr. Rogério está aqui e a gente sabe, né, do que a gente leva para ele, mas de todos os outros clientes, quando a gente recebe um feedback positivo, a gente respira fundo e fala, que legal, a Sim. gente está no caminho certo. É isso. Então, para quem está começando agora, às vezes é difícil a parte comercial, às vezes é difícil a parte técnica, mas é insistência, é persistência, é conhecimento que o trabalho devolve. Sim, o trabalho devolve. Ele devolve. Joel J, essa palavra é muito forte. O pra trabalho devolve. Ele pode não devolver agora, mas ele vai devolver. É. E quando devolver, você vai falar assim, nossa, eu plantei lá atrás. Tá me E devolvendo. às vezes você fala assim, será que eu mereço tudo isso? Exatamente. Que às vezes acontece, né? Então eu acho que persistência e perseverança é... Zé Rubens, Bom. você permite, senão seria injustiça da minha Sim. parte se eu não falasse isso, né? Sim. A gente sabe, realmente falei, a minha filha, eu acho que um filho muda, né? Sim. Quando você é solteiro, né? Você é tudo nosso, é tudo meu, né? Quando a gente casa, já não é mais nada Sim. meu, já é minha, já é nossa cama, nossa casa. Sim. E quando o filho nasce, não é nem nosso mais, Sim. passa É a ser tudo para eles, Sim. né? Mas eu acho que você perguntou a minha filha realmente, mas eu acho que o casamento ele muda a vida de uma pessoa, né? Sim. Eu sempre falo assim que casamento não é fácil, né? Assim como Cristo disse que ele prometia que todo mundo vai ser feliz, ele prometeu isso, né? Mas nunca falou que ia ser fácil, né? É. Nunca falou que ia ser fácil. E o casamento te traz um pouco Sim. dessa felicidade. Sim. Você consegue conhecer essa felicidade, mas não existe facilidade. Sim. Você tem que aprender a lidar com muitas questões para você ter um casamento viável e feliz, assim como na sua profissão. Não é Sim. fácil e você tem que saber lidar com as dificuldades. Mas se eu estou aqui hoje, pode ter certeza que vem da parceria que eu tenho Sim. com a minha esposa. Se não fosse por Como ela, que eu ela também chama? não teria a minha filha, a Roberta. É. Né? Ô, Roberto. A Roberta trabalha comigo até hoje, Sim. né? Ela praticamente hoje ela cuida de toda a parte administrativa Sim. da clínica. Treinou muitas meninas que trabalham comigo, né? Que ela também é fisioterapeuta, Sim. mas hoje não está dando muito tempo Sim. dela fazer essa área. Mas ela está comigo desde o início. Como eu disse, ela chegou comigo Sim. em 2002. Depois de um No ano, Uno. estamos juntos No lá, Uno. É isso aí. fazendo tudo isso que nós temos hoje, né? É isso. Ela fica um pouco mais ali por trás dos bastidores, mas é ela que dá todo o alicerce É. para que a gente possa executar aquilo que a gente tem hoje, tanto do ponto de vista profissional como do ponto de vista familiar. Sim. E eu acho que se não fosse a minha família hoje, talvez eu não tivesse conquistado tudo aquilo que eu tenho, né? Eu falo muito, casado, com a Isabel, 2 filhos, o Enzo e a Isadora. Uma das coisas que a Isabel, ela é sócia do meu negócio, mas ela não aparece. Acho que vocês nunca viram Nunca ela, é. a não ser em algumas fotos e tal. Mas ela faz o trabalho mais importante para mim. Um trabalho espetacular, que é cuidar daquilo que eu tenho mais orgulho nessa vida, que são os meus filhos. Então ela é uma mãe que, assim, em tempo integral, hoje, pela possibilidade que tem, nem sempre foi assim, mas de fato, sem essa parceria, sem a gente se tornar uma pessoa melhor, a gente não consegue ter negócios melhores. Por mais que você... qual é o próximo passo para eu ter sucesso? Se torna uma pessoa melhor. Quando você se tornar uma pessoa melhor, de todas as maneiras, em algum momento as coisas vão acontecer para você. A gente não sabe o momento é de Deus. Mas a gente faz o que a gente precisa fazer. E é isso. Quero agradecer vocês por terem participado. Foi fantástico. Conteúdo incrível para todo mundo que está buscando tal. Uma transformação através de uma cirurgia que ela realmente promove. E para quem está buscando uma agência digital lá em Pinda para poder... É importante isso, viu, pessoal? Se você é de Pinda região e está precisando de uma agência de marketing digital, guia-se Pindamonhangaba. Doutor? Eu indico. E só que eu queria falar o seguinte, né? Você chamou a gente aqui, agora a gente vai falar também, né? Bora lá. Vamos lá, tem um tempinho. Ó, eu vou falar isso para os maridos, Sim. né? Você tocou no assunto, me veio essa ideia, porque é uma percepção que eu tenho, né? Uma mulher, quando tem um filho, né? Ela muda a vida dela. O homem não. Sim.
No nascimento dos seus filhos, você continuou saindo aquele horário para trabalhar e voltando para casa Sim. naquele horário. A mulher não. Ela passou aqueles 9 meses correndo risco de vida, porque existe risco de vida naquela gestação. Ela mudou totalmente o seu corpo e a partir de então a mãe tem sim um tratamento diferenciado em relação à vida dela e com os filhos. Sim. Você pode ter amor pelos seus filhos, mas o amor que sua esposa tem pelos seus filhos é diferente. Sim. É diferente. Então, maridos, por favor, cuidem bem das suas esposas, né? Sim. Se elas quiserem, procurarem fazer uma cirurgia plástica, obviamente, não precisa ser comigo. Mas deem a força para ela, estejam com ela, estejam juntos na consulta, né? Participem, porque após um procedimento cirúrgico existe uma sensibilidade, existem momentos de depressão e o homem tem que participar disso, tem que estar junto. E não dizer, tá vendo, agora você fica deitadinha aí com dor, agora você se vira, você quis fazer. Não fale isso. Não fale isso para ela. Cuide dela, porque ela foi sua parceira, ela deu o que você tem de mais precioso na vida, que são os seus filhos. Assim como Deus também deu você para ela, para ser o pai dos filhos. Então, essa cumplicidade é muito importante dentro daquilo que eu faço. Um dia, talvez eu não tenha dado um valor a essa questão. Sim. Eu sofro por isso hoje. E hoje eu digo, esteja ao lado da sua esposa. E eu pergunto para todas elas hoje em consulta, o seu marido está sabendo que você está aqui? Ele está participando disso? Eu gostaria de conhecê-lo, para que ele possa saber aquilo que você vai passar no pós-operatório. Porque fazer uma cirurgia plástica não é como entrar num salão de cabeleireiro. É diferente. Existem outras questões, até risco de vida. E as pessoas têm que estar a par de tudo isso. Nada melhor do que o próprio esposo para dar esse amparo. Obrigado, Zé Rubens, pela... Essa talvez tenha sido uma das maiores dicas aí para quem está buscando uma cirurgia. E é muito diferente falar assim, vai lá e faz. Deixa eu ir na consulta com você. Vá junto. É isso. É isso aí. Então, muito obrigado. Todos os dados de todo mundo estão aqui embaixo para vocês seguirem e realmente entenderem, conhecerem mais as mídias sociais. E eu falei que ia dar um presente. Se você não sabe, eu tenho um livro chamado Checklist Minha Franquia, onde eu ajudo pessoas a investirem corretamente em uma franquia. Nesse livro eu tenho, além de 400 perguntas e respostas, eu tenho mais 21 pessoas do franchise que eu convidei para escrever esse livro junto e realmente comentar e te ajudar. Se você me seguir no Zé das Franquias, vai lá, me manda um direct, eu mando esse livro para você. Mas tem que seguir, hein? Vai lá agora, Zé das Franquias, você pode ir no TikTok, mas preferencialmente ali no Instagram. Então, muito obrigado. Espero que você tenha gostado do presente. Dá uma olhada, ver se está inscrito, deixa o like. Forte abraço, até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado.